Muito boa noite para você, meu colega, minha colega, que gosta, que precisa, que sabe da importância da atualização. Minha câmera está um pouquinho esquisita. Deixa eu só mexer aqui, ver se melhora um pouquinho. Razoável. Tivemos a publicação de uma instrução normativa, né, a 170. Para você que está entrando, meu boa noite, obrigado pela sua companhia, obrigado mesmo. Não está muito boa, né? Deixa eu ver. Essa câmera é boa, mas ela tem um negocinho dela de prender, eu não gosto muito. Muito bem. Tudo bem com você? Você que está chegando agora? Vou tentar ser o mais dinâmica possível, exatamente porque é uma sexta-feira, né? Ninguém quer ficar estudando muito, mas o básico é preciso ser feito. A gente precisa se atualizar. Eu viajei, então deixei para hoje a aula, mas eu estou aqui. Então, obrigado pelos seus comentários, obrigado por você me contar de onde você é. Qualquer dúvida que reste, você manda para mim lá no Instagram, tá bom? Vanusa Mendes, professora. Bora lá, a gente teve a publicação de uma instrução normativa, número 170, que alterou a instrução normativa 128. Lembrando, pessoal, a 128, ela é de março de 2022, mas ela já teve várias alterações. A sugestão é acessá-la lá em normas interativas, ok? Muito mais seguro de não ter nenhum problema, de você não pegar uma IN aí desatualizar. Ainda não foi atualizada no normas interativas, então, por enquanto, a gente ainda está usando o texto da IN 170 para estudar. Vou colocar na sua tela e a gente vai conversando sobre alguns pontos que eu considero muito importantes na atuação. Antes disso, já quero te convidar, vou pedir para a Juliana colocar o link aí da nossa Masterclass Advogando em Benefícios agora do Pente Fino. Lógico, você precisa estar preparado, o Pente Fino vem aí, e o profissional que não estiver preparado não vai saber atender esse cliente, como dar a melhor solução para o caso concreto do teu cliente, tá certo? Combinado? Combinado? Então, bora lá, bora lá, bora lá. Deixa eu colocar aqui na tela. Muito bem, compartilhar tela. Janela, aqui, partilhar. Vamos ver se eu estou junto aí. Muito bem. Pessoal, essa aqui é a bendita 170, tá? Instrução normativa 170. Apesar de ser de 8 de julho, ela foi publicada no dia... então, ela é do dia 4, mas ela foi publicada dia 8. Todo dia de manhã eu dou uma olhadinha no Diário Oficial da União, porque é lá que você acompanha, né? Lá no Ministério da Previdência, você acompanha as pastas em relação às alterações que tiverem ocorrendo, que vierem a ocorrer lá em qualquer aspecto previdenciário, tá bom? Sempre dá uma conferida no Executivo, no Legislativo, e depois, rolando a barra, você encontra o Ministério da Previdência, e no Ministério da Previdência tem o INSS, para você poder conferir se saiu alguma novidade. Então, a IN 170, ela altera a IN 128, a instrução normativa, que disciplina as regras, procedimentos e rotinas necessárias à efetiva aplicação das normas de direito previdenciário. Lembrando, a IN é considerado o livro mais importante para o servidor. O servidor analisa os seus pedidos, seus requerimentos com base na IN. A IN é feita exatamente para análise do INSS, como o INSS interpreta a legislação, tá bom? Muito bem, vamos lá ver o que acontece com essa IN, então. Muito bem, quero agradecer, eu estive aí no Mato Grosso, pessoal super agradável lá do Mato Grosso, muito, muito feliz de poder estar em Rondonópolis, poder estar em Cuiabá, foi muito legal. Então, esta instrução normativa aqui no artigo 1º, ela já fala logo para que ela veio, né? Ela disciplina no âmbito do INSS regras
acerca de procedimentos e das rotinas sobre cadastro, administração e retificação de informações dos beneficiários, reconhecimento, manutenção, revisão, recursos, monitoramento, ações preventivas e corretivas e cobrança administrativa de benefícios assistenciais operacionalizados pelo INSS e benefícios previdenciários do regime geral e seus serviços. Muito bem, então aqui a gente já começa a entender que passa a estar no procedimento, já está na legislação. A Lei 8.212 traz o procedimento lá no artigo 69, eu vou abrir a lei, vamos mostrá-la, por que não, né? Só um minutinho. Lei, aqui, né, gente? Ao vivo, 8.212. A 8.212 aqui, deixa eu ir lá para minha janela para poder transmiti-la, é o artigo 69 da 8.212. Vamos lá. Cadê você? Cadê eu? Espera aí. Muito bem, deixa eu compartilhar agora No Zoom é melhor essa questão de compartilhar a tela, sabia? Ó, tá aqui, compartilhar. Muito bem. O artigo 69, então, traz todas as questões relativas a revisões. O INSS está no 69 no caput. Manterá programa de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. Veja que a gente já tinha, desde a redação original, um programa de revisão que lá em 2019 fica mais forte, né? E ele traz, então, se houver indícios de irregularidade, os prazos que são diferenciados, no caso do urbano, 30 dias para a defesa, e do trabalhador rural, 60 dias. Então, sempre se alimente primeiro do artigo 69, lá da Lei 8.212, para entender se o parâmetro está correto com o que diz com a redação da IN. Vamos ver aqui. O que mais? Vamos lá voltar na IN, então. Vamos compartilhar a tela. Janela. Muito bem, muito bem, muito bem. É isso aí. Você estudando numa sexta-feira, ó. Eu tiro o chapéu para você, hein? Artigo 112. Em se tratando de recebimento de pensão por morte e auxílio reclusão para a apuração do valor previsto na linha A do inciso 9 do caput, nos casos em que o benefício for pago a mais de um dependente, deverá ser considerada a cota individual. O que esse artigo 112 está falando? Primeiro, do artigo 109 ao artigo 116 da IN 128, trata-se do segurado especial, aquele trabalhador que trabalha com a sua família ou sozinho, no regime de economia familiar ou individual, então, em que todos aqueles membros da família ou ele sozinho vai produzir para o próprio grupo, para a subsistência, para crescimento econômico do grupo, tá? Eles atuam sem funcionários fixos e lá do 109 ao 116 é muito bem explicado. Olha, vou dizer para você que não precisa nem você comprar um livro, se você entender muito bem quem é o segurado especial. E é óbvio, né? Sempre consultando a jurisprudência, consultando aqui os tribunais superiores e suas teses, né? Aquela segurada ou segurado que receba um auxílio reclusão ou uma pensão por morte, e ele é segurado especial, se for o valor de até um salário mínimo, não irá descaracterizar nesse período de recebimento a condição de segurado especial. Isso quer dizer que se o benefício recebido for de um salário mínimo e meio, um salário mínimo e R$100,
vai lá, 1.412 mais R$100, 1.500, vamos arredondar. Já haveria a descaracterização. Essa pessoa, para o INSS, você vai até encontrar alguma relativização na via judicial, mas cada vez mais apertado esse critério, né? Se tem renda de até um salário mínimo, advinda de um benefício previdenciário, esse valor não irá descaracterizar. E se for maior do que o salário mínimo, o INSS não vai considerar um período como segurado especial. E aí vem a explicação na IN 170 que considera a cota. Por quê? A emenda constitucional 103, ela também mexeu na pensão por morte. Aliás, a pensão por morte, ela sofreu muitos reveses, desde 2, 3 governos anteriores, quando passou a não ser mais definitiva. E aí, as cotas da pensão por morte, então, existe um valor de pensão por morte. Esse valor é dividido pelo número de dependentes que o segurado tenha deixado, certo? Por exemplo, são 2 dependentes do grupo da classe 1, mãe e filho. Eles vão dividir esse valor de pensão por morte. Mas, quando um deles deixar de dividir porque cessa a sua cota, por exemplo, o filho ao atingir 21 anos, essa cota não volta mais para a mãe, nesse nosso exemplo, tá? Então, qual é o valor que o INSS vai ter que considerar para analisar se essa pessoa continua a ser ou não segurado especial no período de recebimento de pensão por morte ou auxílio reclusão? Exatamente isso. O que vai ser considerado é o valor da cota parte e não o benefício inteiro. Obviamente, isso faz muito sentido. Concorda? Concorda? Mas, que mais? Parágrafo 2º. Se o segurado, vou ter que clicar aqui que eu coloquei um aviso aqui para mim mesma. Se o segurado, segurado especial, exercer atividade remunerada em outra categoria, não é toda categoria que o segurado especial pode atuar, mas ele pode atuar como vereador, não é isso? Olha o que diz para a gente o próprio artigo 112, quer ver? Eu vou compartilhar essa tela aqui com você, para você olhar comigo a redação original aqui. Cadê eu? Parar a partilha e vou compartilhar, então, a tela aqui da IN 128. Olha aqui, ó. Muito bem, aqui no inciso 9 do artigo 112, vai falar das situações em que recebimento de, que vai falar, então, do benefício de pensão por morte, quando não supere o salário mínimo, a gente acabou de explicar isso, participação plena, exercício de atividade rural ou urbana no período de 120 dias é permitido. Aqui, também, no caso concreto, pode ser relativizado. A TNU tem um tema muito relevante sobre isso aqui, que é o tema 301, no qual o segurado tenha trabalhado fora da atividade rural e ele volta para a atividade rural, volta a contabilizar, ele volta a ser inserido novamente como segurado especial. Mas vai que também ele tenha um exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhador rural, sindicato rural, ele pode ter um cargo de mandato eletivo. Ele pode ter ainda uma atividade artesanal com matéria-prima, também que não exceda salário mínimo. Atividade artística, desde que o valor também inferior ao salário mínimo. Enfim, quando ele tem até a possibilidade de participar de sociedade empresária. Sim, no caso de sociedade simples ou como empresário individual, desde que seja no ramo rural. Essa pequena empresa que ele tenha tem que ser no ramo rural. E aí, a IN nova, vamos voltar para ela. Vamos voltar para ela aqui. Muito bem, janela. Aqui. Ó, a IN nova traz, então, que o fato da IN, né, o fato da instrução normativa, a lei também, tá? Óbvio, né? Permitir o exercício de atividade remunerada, isso não desobriga
que o segurado pague a contribuição previdenciária referente a esse período. Minha câmera está bastante torta, mas não consegui melhorar muito, não, tá? Então, eu tô assim, ó. Não repara aí, não, hein? Tá bom? Então, exerceu atividade numa categoria permitido, por exemplo, sindicato rural, um dirigente de sindicato rural, então ele vai ter que pagar a contribuição do período, certo? É uma questão lógica, né? Me conformo com essa câmera. Não me conformo. Muito bem. O que mais que a gente tem aqui? Permite, então, 113, a gente estava falando disso, a participação de sociedade empresária ou simples, como empresário individual, como titular. Então, o segurado especial, ele não está limitado, ele pode até ter uma empresa, tá? Só que, obviamente, tem que ser do agro e tem que ser nesse tipo de sociedade. E também ele deixa de ser segurado especial quando, no período em que ele recebe, segundo o INSS, o valor superior ao salário mínimo. Então, para o INSS, se a pensão por morte superar o salário mínimo, a pessoa, ou auxílio reclusão, né, a cota, a gente já viu, a pessoa deixa de ser segurado especial, certo? Aqui no 116 vem uma coisa bem importante, pessoal. A gente tem hoje já o indígena, ele é representado, não existe, né? Ele é representado pela FUNAI, certo? E aí, para as comunidades quilombolas, eu estava pesquisando, pessoal, a gente tem muitas comunidades quilombolas. Ó, na Bahia, em torno de 229, no Maranhão, 112, em Minas Gerais, 89, no Pará, 81. Que pessoas remanescentes, descendentes de escravos foragidos que foram criando um núcleo familiar. E hoje, então, a partir da IN 170, por conta de uma ação civil pública, cabe ao INCRA emitir aí quem vai ratificar a autodeclaração. A autodeclaração, sim, do segurado especial será o quilombola. Então, esse quilombola aqui é o quilombola que se dedica à atividade rural na categoria de segurado especial, atuando sozinho ou com sua família. Ele passa a ser de responsabilidade, então, do INCRA ratificar as informações por ele prestadas, certo? E aí traz, ó, quais são os dados que essa declaração do INCRA terá que ter, todas as questões relativas ao segurado. E aí será homologado quanto à forma para verificar a sua emissão, foram contemplados todos os elementos. Mas olha, pessoal, assim como acontece no indígena, essa homologação não exclui que o INSS analise se as informações do CNIS estão ok, se essa pessoa, por exemplo, está declarando ser um segurado especial quilombola e, ao mesmo tempo, tem vínculo no CNIS, tem empresa aberta, ou é mais de uma pessoa atuando, se todas, de fato, que estão contempladas no grupo familiar, se, de fato, elas atuam mesmo na atividade rural. E aí vai caber ao INCRA guardar essa documentação, porque o INSS pode vir a solicitar. Vocês estão vendo que eu não estou satisfeita com essa câmera, né? Tá muito torta, mas vai assim mesmo. Sabe como é que é, né? Ao vivo a gente fica ainda um pouquinho assim. Algumas alterações em relação ao PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Inclusive, eu tenho um curso de análise de PPP, um curso completo, objetivo, dinâmico, para você entender como deve ser o formulário. Pessoal, até porque o que eu vou te dizer agora é extremamente importante para o reconhecimento do período especial. Hoje eu não estou interagindo muito com você, mas tem um motivo, né? Hoje é sexta-feira, eu sei que você está aí também querendo curtir a night. Eu também, então a gente vai tratar aqui objetivamente, depois a gente, certo? Dá rumo para a nossa vida.
Muito bem, o PPP passa a ter, então, uma previsão de emissão de 2002, por conta de uma instrução normativa que já trazia o PPP, é a instrução normativa, deixa eu ver o número dela, 78 de 2002, tá? Então, entendo que não vai ter nenhuma consequência para nós, é apenas uma data mesmo, mas o que vem a seguir, aí sim, tá? E aí continua dizendo que o PPP é obrigatório a partir de 1º de janeiro. Vai trazer aí, pessoal, com relação à emissão do PPP, muito importante. Atividade exercida até 13 de outubro de 96, véspera da publicação da MP 1523, quando não se tratar de ruído, fica dispensado o preenchimento do campo responsável pelos registros ambientais, porque só passou a ser obrigatório os registros ambientais a partir, então, de 96. Portanto, não se pode exigir, pelo princípio da legalidade, algo que na época não era obrigatório, certinho? Quando não se tratar de ruído, fica dispensado o preenchimento do campo referente ao responsável pelo registro ambiental. O que quer dizer isso? Que ruído exige laudo, pessoal. O ruído exige um laudo, tá? Mesmo em outras épocas da legislação. Ele exige laudo. É o único agente, né? Apesar que o calor também o INSS costuma exigir, mas o ruído precisa de laudo da época, tá? Também fica dispensado o preenchimento do campo referente às informações do EPI ou EPC aqui no caso, tá? Por quê? Porque não era obrigatório, só a partir de 98, aí é obrigatória a exigência também do campo do EPI. Então, até 96 não era necessário preenchimento do campo registro ambiental, quem é que fazia os registros ambientais, e também com relação ao equipamento de proteção coletiva. A partir de 98 é obrigatório o EPI eficaz também, tá? A guia GFIP, o ponto 3 aqui, até 98 é dispensável. Esse código de ocorrência GFIP aqui é o que vai nos balizar para saber se houve a exposição ao agente nocivo de 0 a 0, a 0,4, pode, se tiver 2 atividades, tem outros números também, mas a questão é que quando você olha o CNIS do seu cliente, e no CNIS do seu cliente está a informação IEAN no indicador de exposição a agente nocivo, quer dizer que o empregador recolheu o tributo previsto lá no artigo, acho que é o artigo 22 ou 21, não é o 22 ou 21, acho que é o 22, da Lei 8.212, que é para custeio, exatamente, dessa atividade que expõe a pessoa a risco, né? Então, a insalubridade, a periculosidade. Portanto, se não tem o IEAN, trabalhe os demais pontos do PPP, tá? Porque na jurisprudência é pacífico que se a empresa não paga o tributo, isso não pode ser imputado ao trabalhador. Mas, desde 95, abril de 95, cabe ao trabalhador provar aí uma exposição permanente, tá? Muito bem. E aí, aqui mora um perigo. Vamos lá. A análise da atividade especial de que trata o caput poderá ser feito. Poderá ser feito. 1. Mediante análise administrativa de conformidade do documento, do formulário da atividade especial então, análise administrativa de conformidade. O que é conformidade? Pessoal, a gente está experimentando a questão da conformidade lá no... A gente está experimentando um pouquinho. A gente está experimentando a questão da conformidade no Atestamed. O documento tem que ter tem requisitos para o documento. E aí, com o documento, o INSS concede o benefício por incapacidade temporária, certo? E a mesma coisa, análise agora da aposentadoria especial. Já tinha um período que essa análise era para o ruído. E agora a IN 170 mexe em tudo e traz que
Me parece que, em regra, quem vai analisar período especial, por meio de conformação, análise documental, é o próprio servidor. Isso, para a gente, tem algumas implicações, pessoal. Eu acho que a mais importante delas é que você, antes de fazer o requerimento para o seu cliente, precisa analisar o PPP ponto a ponto para saber se de fato vai ter chance no administrativo, se precisa pedir correção para alguma coisa e etc, tá? Por isso mesmo, vou pedir para a Juliana colocar aí o link para vocês do meu curso de PPP, que é um curso extremamente objetivo, com custo baixo, investimento baixo, mas com conhecimento profundo sobre PPP, em que você vai entender primeiro no seu escritório, antes de fazer o requerimento, se de fato aquele PPP atende aos requisitos que o INSS vai exigir, tá bom? E aí, continuamos aqui, que o decreto 10.410, quando ele vem alterar o decreto 3.048, o decreto 10.410 é de julho de 2020. Ele é o primeiro regramento pós-reforma da Previdência, a primeira vez que a reforma é regulamentada, né? E aí, até na época se discutiu se o decreto poderia fazer isso, mas é o que a gente tem até hoje, tá? E lá ele traz a questão da eliminação e da neutralização. Isso já está na própria CLT. Lembrando que a gente se socorre na aposentadoria especial, lá no 191 da CLT, traz as questões relativas à neutralização, à eliminação do agente nocivo do ambiente, tá? Isso, então, vem da legislação trabalhista, porque a atividade especial, ela é analisada muitas vezes pelo viés do trabalho, não tem como dissociar uma coisa da outra, o meio ambiente do trabalho. E aí, desde o decreto 10.410, passa também a constar na legislação previdenciária a possibilidade de eliminação e neutralização dos agentes nocivos para que eles não sejam considerados, tá? Ainda nós temos as mesmas coisas que a gente tem que pensar. Se o agente é quantitativo, se para aquele agente especificamente tem limites de tolerância, quando os limites de tolerância são superados, no caso do ruído, por exemplo, o EPI não é eficaz, e nos demais casos é caso a caso que vai ter que analisar. E existem ainda os agentes nocivos que são qualitativos. Para estes, pessoal, não existe EPI eficaz. Os EPIs não neutralizarão, não eliminarão. Principalmente se for um agente nocivo cancerígeno. Vou te dar o exemplo do benzeno, tá? Mas tem aí os hidrocarbonetos e enfim, tá? Sempre analisa por um. E aí vai pesquisa, se é um agente nocivo, onde ele está? Eu vou pesquisar, seja na NR15, vou analisar os níveis de tolerância, o anexo do decreto 3.048, o advogado que atua com períodos especiais, e detalhe, não tem como dizer que não atua, porque o cliente, quando ele chega para você e para mim, ele chega com a vida laboral dele pronta, não é verdade? Então, você vai fazer um planejamento, você vai fazer um benefício para o cara, até benefício por incapacidade, até pensão por morte hoje, precisa analisar tempo de atividade sujeito a agente nocivo. Por isso mesmo que meu curso é um curso completo e um curso dinâmico. Ele é um curso para quem quer analisar PPP, mas não quer se tornar um especialista em aposentadoria especial, tá? Aí exigiria muito mais, né? Então, muito bem. E aí, pessoal, muito importante. Então, falando ainda aqui no parágrafo único do 290, que é a alteração agora pela IN 170, né? A informação acerca da existência de EPI eficaz, constante no documento comprobatório de exposição ao agente prejudicial à saúde, não será considerada na análise de possível enquadramento do período laborado como atividade especial, quando o próprio documento informar a presença de agente prejudicial à saúde avaliado quantitativamente ou intensidade ou concentração acima dos limites de tolerância admitidos no regulamento da Previdência, então,
os anexos do decreto 3.048 ou na legislação trabalhista, nas normas regulamentadoras, né, as NRs, qualitativamente, para a qual não há limite de tolerância. Quais não têm limite de tolerância? Vamos lembrar de alguns? O agente cancerígeno, um agente que seja cancerígeno, amianto, cancerígeno, não importa a quantia que tenha no ambiente de trabalho. Benzeno, cancerígeno. Que mais? Agente nocivo, patógeno, agentes, né, biológicos, presença de bactérias, de vírus, eles também não tem como quantificar, não tem quantificação, tá? Que mais? Tem mais? Tem, peraí, deixa eu lembrar agora, mas tem, lembrei, vibração de corpo inteiro para o motorista até 2014, motorista de ônibus, motorista de caminhão, que tenha um PPP no qual esteja previsto a presença de vibração de corpo inteiro, até 2014. Esse valor é qualitativo. Só depois as NRs passaram a trazer um limite aí mínimo. Então, até 2014 é fácil de conseguir o reconhecimento dessa exposição. E aí, muito bem, também falando do EPI para o ruído, que o ruído não tem um agente nocivo, ele não tem um EPI eficaz quando ele supera os limites estabelecidos. Isso ficou decidido, pessoal, num tema muito importante do STF, que é o tema 555, no qual houve uma discussão ampla com a sociedade sobre o ruído, os seus males. Teve amicus curiae, teve especialistas que foram até a corte para poder explicar para a corte, né, as questões relativas ao ruído, e ficou entendido que o ruído ele não possui um EPI eficaz. Ele causa males à saúde para além da questão auditiva, tá bom? Muito bem. E aí tem os valores do EPI, perdão, do ruído. Até 97, enquadramento quando a exposição for superior a 80 decibel, devendo constar no formulário o valor resultante da medição. 6 de março de 97, data da publicação do decreto 2172, até 18 de novembro de 2003, véspera da publicação do decreto 4882, de 18 de novembro de 2003, será efetuado o enquadramento da atividade especial quando a exposição for superior a 90 decibel, devendo constar no formulário o valor resultante da medição. E de 19 de novembro de 2003, data da publicação do decreto 4882 de 2003, a 31 de dezembro de 2003, prazo estabelecido pela IN 99, será efetuado o enquadramento de atividade especial quando a exposição for superior a 85 decibel, devendo constar no formulário o valor resultante da medição, sendo facultado à empresa a utilização do nível de exposição normalizado, o NEM. Então, pessoal, em regra, as regras são da NR15, mas a técnica de aferição da Fundacentro. A NHO é uma NHO, a 1, ela é só de ruído. E o NEM é esse nível de exposição durante a jornada de trabalho. Uma aferição da média ponderada, que é uma média especial, não é uma média simples do ruído. Até tem julgado do STJ com relação ao ruído de pico, que deveria ser considerado quando não tem no NEM, tá? A partir de 1º de janeiro de 2004, prazo estabelecido pela IN 99 de 2003, será efetuado quando o enquadramento, quando o NEM situar-se acima de 85. E a gente tem 2 temas da TNU, né, tratando do ruído. Vamos lá, tema 174. É isso mesmo? Vamos lá ver se é o 174. É o 174. A gente tem ainda um tema recente, acho que é o 315, será? Ou é o 357? Vamos ver. Não é o 315.
Vamos ver se é o 357 para ver como é que está a memória da titia. TNU, vamos ver. Não é também. Oh, Deus, tema TNU, ruído. 317. Tema TNU 317. Vê como é que tem controvérsia, né? Já foi julgado, surgem novas questões. Muito bem, e temos também, eu vou mostrar para você, o enunciado do CRPS, número, acho que é o 13, tá? Vamos lá, vou pegar tudinho aqui para você, é isso mesmo. Deixa eu colocar na sua tela para você me acompanhar para a tela. Vamos colocar aqui, apresentar. Primeiro eu vou mostrar para você o enunciado do CRPS, tá? Compartilhar a tela aqui, enunciado. Olha como é que entende o CRPS com relação ao ruído. Atendidas as demais condições legais, considera especial no âmbito do regime geral, e aí traz os mesmos níveis de exposição que a gente já leu, tá? Mas olha o inciso 4. Em caso de dúvida, omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia ou técnica utilizados para a aferição da exposição nociva ao agente no ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico ou solicitada a inspeção no ambiente de trabalho para fins de verificar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma, tá? Então, é mais maleável do que entende a IN, né? E aí, deixa eu mostrar uma outra tela para você aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela correta. Bora lá, ó o tema 174 aparecendo aqui, ó, para você, que traz exatamente isso, ó. A partir de 19 de novembro, para a aferição do ruído contínuo intermitente, é obrigatória a utilização da metodologia contida na NHO ou NR15, tá? Enquanto que para o INSS a metodologia, as regras são da NR15 e a aferição conforme a NHO, a TNU não faz essa diferenciação, tá? Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação de metodologia empregada para aferição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo. Ou seja, a divergência, o PPP não está como deveria, tem que ter a cópia do laudo, tá? E também o tema 317, deixa eu colocar ele aqui. Vamos lá, deixa eu apresentar o tema 317. Tá aqui, bonitinho. Também tratando dessa questão, foi discutir a técnica da dosimetria ou dosímetro, que são aparelhos, pessoal, se é suficiente para se concluir pela observância das determinações da norma de higiene ocupacional NHO 1, Fundacentro ou NR15, nos termos do tema 174, que a gente acabou de ler. Firmou-se a tese. A menção à técnica de dosimetria ou ao dosímetro no PPP enseja a presunção relativa da observância das determinações da norma de higiene ocupacional NH1 da Fundacentro ou NR15 para os fins do tema 174 dessa TNU, havendo fundada dúvida acerca das informações constantes do PPP, ou mesmo omissão em seu conteúdo, à luz da prova dos autos ou de fundada impugnação da parte, de se desconsiderar a presunção do regular uso do dosímetro ou da dosimetria e determinar a juntada dos autos do laudo técnico. Pessoal, a divergência vai precisar do laudo técnico, tá? Já é assim que o STJ também entende. O STJ tem uma PET, a PET 1062, que entende dessa forma, tá? Que se há divergência, não deve ser considerado apenas o PPP, tá? E aí continua a IN 170, tanto na utilização facultativa quanto na ocorrência do inciso 4, ou seja, nesse período até 2003 é considerado facultativo. Depois você lê também o artigo 68,
lá do decreto 3.048, tá? Poderá ser aceita a menção a NH1, desde que a documentação comprobatória da atividade especial indique que a medição do ruído refere-se a uma jornada de 8 horas, que é a média do NEM, tá? E aí, para períodos laborados até 2 de dezembro de 98, com exposição ao agente prejudicial a ruído, se informados no formulário de atividade especial valores múltiplos de intensidade para um único período, caberá o enquadramento do período se todos os valores estiverem acima do limite de tolerância. O não enquadramento do período se todos estiverem abaixo. Envio análise se houver valores acima e abaixo do limite. E aí, pessoal, também temos um importante julgado no STJ, que é o tema do ruído de pico. Deixa eu ver se eu lembro qual é o ruído de pico STJ. É o 1083, tá? Eu vou mostrar ele para você. Vou mostrar. Deixa eu abrir aqui e vou compartilhar nossa tela aqui bonitinho para você. Parar a partilha, apresentar. Compartilhar a tela. Pronto. Compartilhei. E aí tá dizendo, ó, o reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros. Então, eles não fizeram uma média. Imagina que num PPP não tenha a média, mas tenha diferentes picos de ruído. Deverá ser aferido por meio do nível de exposição normalizado. O NEM, fazer a conta, né? Fazer aí a média ponderada. Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído, pico de ruído, desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição do agente nocivo. Lembrando que habitualidade e permanência está ligado muito à subordinação jurídica, é trabalhar num ambiente sem a possibilidade de sem a possibilidade de simplesmente não querer trabalhar num ambiente nocivo. Por exemplo, se eu trabalho num ambiente nocivo com ruído acima do permitido, eu faço não é porque eu quero, é porque eu sou obrigado. Eu fui contratado para aquilo, existe subordinação jurídica para aquilo, certo? Tá bom? Então, tema 1083, a possibilidade de um reconhecimento. Pessoal, abri um parênteses aqui, uma coisa que eu explico lá no meu curso de PPP. Se você não tem, você tem que adquirir, tá bom? Um valor barato para investimento de um produto bom que você vai poder ficar consultando. Você deve sempre, pessoal, tentar obter a correção do PPP de maneira amigável. Informa para a empresa que há divergência. O problema é quando a pessoa já apresentou ao INSS um PPP com problemas no preenchimento, nas informações. Porque a partir daí, não basta apenas apresentar um novo PPP com outras informações. Ali haverá uma dúvida fundada. Por que o INSS tem que considerar o segundo PPP e não o primeiro? Tendo em vista que tendo em vista que o PPP, ele é preenchido com fundamento no laudo técnico. Então, não faz sentido ter PPP divergente. O que aconteceu? E aí o INSS vai exigir a cópia do laudo. Então, se é um cliente teu que já fez a besteira de apresentar um PPP para o INSS, vai precisar, então, da cópia do laudo técnico. Tentar obter isso amigavelmente. É possível discutir na Justiça do Trabalho? Sim, é possível discutir o meio ambiente na Justiça do Trabalho. A própria CLT, quando fala dos agentes nocivos, quando fala do ambiente, ela fala que, nesse caso, o juiz tem que determinar a perícia. Então, se a empresa estiver aberta e tal. Caso contrário, trabalhe a questão do laudo por similaridade, trabalhe as questões relativas a documentos em outras esferas. E se você quiser saber mais, é óbvio, eu vou vender meu peixe. Aí você adquire o curso de análise de PPP ponto a ponto, que eu prometo para você que está bem explicadinho lá, tá bom? Vamos continuar aqui na IN, vamos lá?
Bora apresentar a Iene. Prometo que eu estou terminando. Segura as pontas um pouquinho. Eu sei que é sexta-feira e você quer curtir com a sua família, tá? Muito bem. E aí, depois disso, vem as questões relativas à decadência, relativas a já um preparo para o pente fino. Pessoal, decadência em linhas grosseiras, não é grosseira, mas em linhas simplificadas, é a perda do direito em si. Perder o direito. Prescrição tá ligado às prestações, à parte, a grana. Então, a decadência, ela não acontece no requerimento de benefício e na revisão de indeferimento. Alguém lá atrás não pediu o benefício ou teve um benefício negado. Ela pode buscar judicialmente esse benefício? Ela pode. O judiciário tem reafirmado constantemente que não existe a decadência do fundo do direito. O direito em si não decai. Agora, a revisão de benefício concedido tem um prazo decadencial de 10 anos. E aí você vê os prazos, como eles contam, lá no artigo 103 da Lei 8.213. Decadência fulmina o direito de pedir, de buscar, de pleitear no judiciário. Prescrição está ligado às verbas, à grana, que para a área previdenciária, as verbas não pleiteadas no prazo de 5 anos, você perdeu, prescreveu, certinho? E aí, a administração também tem prazos em caso de erros, né? A administração erra, pode errar? Pode. Ela pode cobrar valores recebidos? Pode. Tem até um tema do STJ, o 979, que fala que a pessoa que recebeu de boa fé, fica aprovado isso, ela não vai precisar devolver, tá? Mas, ocorrendo a má fé, a IN traz isso também, a lei também fala, não vai ter prazo decadencial, tá? Não tem prazo decadencial, vai poder cobrar tudo. E aí, continuando ainda, já falando, tá? Do pente fino. Considera-se exercício o direito de anular os atos com vício de irregularidade, então no 593, qualquer ação legalmente admitida que pretenda impugnar validade do ato. Penso eu que nós teremos o pente fino, posso estar enganada, tá? É minha opinião. Nós teremos um dos maiores pente finos já ocorridos. O governo pretende economizar 10 bilhões. E para isso, meu amigo, vai ser chamado muita gente. BPC, a princípio, e benefício por incapacidade. Então, você que não advoga em benefício por incapacidade, que não tem segurança para advogar em benefício por incapacidade, que quer ganhar dinheiro honestamente, fazendo um belo trabalho, dia 25 de julho. Juliana, coloca para mim o link para a pessoa se inscrever. Você vai colocar o seu melhor e-mail, você vai entrar no grupo de WhatsApp. Prometo que eu não vou encher o seu saco lá no grupo de WhatsApp. É apenas para eu transferir para você o material da Masterclass do dia 25 e o link da aula, tá bom? Vai assistir ao vivo, porque eu não vou deixar salva. 25 de julho é o dia de você começar a trabalhar com benefício por incapacidade com chance de sucesso. Vamos lá. Na restituição de valores pagos indevidamente em benefícios, não será observado o prazo prescricional de 5 anos, no caso de fraude ou conduta de má-fé, tá? Então, a questão da decadência e a prescrição não vão ocorrer caso haja indícios de má-fé. E depois vem todo o monitoramento, como será dado. E ele está dizendo aqui que vai acontecer, ó, no pagamento dos benefícios previdenciários do regime geral e assistencial, abrangendo o monitoramento de certidão de tempo de contribuição, de seguro-defeso, que o governo está de olho, que diz que há muitas fraudes, no cadastro de beneficiários, enfim, requerimento de benefício. E detalhe, está dizendo aqui, ainda que o requerimento não tenha sido concluído. O INSS quer garantir que ele vai pegar todo mundo no pulo, num eventual erro, tá? E aí, todas as questões relativas, ó, até a ameaça, evitando concessão. Então, a ideia é que o INSS passe a ter mais automação ainda, mais robôs, mais inteligência artificial
na análise dos dados, do cadastro, dos requerimentos e na avaliação das conformidades. Muito bem. E aí, pessoal, poderão responder pelo ato o beneficiário, óbvio, aquele que vai receber, o agente público que estiver envolvido e o terceiro. Esse terceiro aqui, penso eu que tem a ver muito com quem trabalha com previdência. Advogado, bacharel, né? Tem até aquelas empresas que atuam, né, na área administrativa, que a OAB está tentando ir atrás, e está envolvido no requerimento, cuidado, por isso que a gente fala, se documente. Tudo que o teu cliente falar é responsabilidade dele, a partir do momento que você faz ele assinar um termo de que foi ele quem afirmou, e para evitar que você tenha que ser implicado numa coisa que você não tem nada a ver com isso. E aí, o curatelado e o indígena, não serão responsabilidades os absolutamente incapazes, os curatelados e os indígenas, mas o representante legal dessas pessoas poderão ser imputadas aí, inclusive na esfera administrativa, civil e penal. Todo o processo, pessoal, vai ser exatamente como o processo administrativo de instauração, instrução e o contraditório, que deve ser dado aí toda uma ampla defesa. A partir daqui, todos os prazos, né, de 30 dias para quem está no meio urbano se defender, 60 dias para quem está na área rural, e é importante que você analise bonitinho cada um desses requisitos da portaria 170, tá? Questão teu cliente vai ser convocado, ele precisa fazer uma defesa administrativa. Se é benefício por incapacidade, o INSS simplesmente vai cessar o benefício. E aí nasce a obrigação de você analisar se estão presentes os requisitos para uma eventual ação, até pedindo para o reconhecimento da inexistência de débito. É possível isso, mas faça a defesa administrativa nos casos de BPC, nos casos que não envolvam benefício por incapacidade, que o benefício por incapacidade, a não ser que haja fraude, vai ser uma simples cessação mesmo do benefício. Vem aqui todas as questões do recolhimento, da cobrança, mas eu creio que o mais importante a gente conversou, que é estar atento a partir de agora para todas as questões. E nós vamos trabalhar melhor essa questão do pente fino lá na Masterclass, advogando em benefício por incapacidade, que vai acontecer no dia 25. Juliana, coloca o link para mim. Pessoal, nós vamos encerrar. Obrigado pela sua companhia. Eu vou deixar aqui embaixo da descrição desse vídeo e nos comentários o link para você entrar na Masterclass. É ao vivo, é gratuito, é online, e você vai poder, então, entender a melhor maneira de advogar em benefício por incapacidade, analisando a viabilidade para você não perder o seu tempo, não criar uma expectativa no seu cliente, tá bom? Um abraço para você, segunda-feira, 9h30, a gente se encontra. Deus te abençoe. Depois eu vou ler os comentários. Muito obrigado por cada pessoa que comentou. Se tem dúvida, manda lá no meu Instagram, que eu respondo você por lá, tá bom? Um abração, Deus te abençoe.